Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto conosco para esse momento tão especial para as nossas vidas. Nós estamos aqui juntos para podermos participar do nosso estudo do Manancial no Lar. Nós estamos no nosso estudo 2 e eu quero dizer para você que está recebendo, alguns dos nossos irmãos em suas casas, que vocês possam realmente alegrar o coração e entender que Jesus, ele ama a sua vida, ele se preocupa com a sua vida e por isso ele tem enviado pessoas até a sua casa. Então nós estamos nesse projeto para que nós possamos então juntos trazer as almas para o reino de Deus, para que juntos nós possamos ganhar as pessoas para Jesus. Jesus, ele deixou esse chamado para todos nós. O chamado de ganhar as almas, o chamado de plantar a semente no coração das pessoas. Que semente? A semente da palavra de Deus. Então esse chamado Jesus ele deixou para todas as pessoas, Então quando nós olhamos para o Manancial no Lar, nós vemos que esse é um projeto lindo que veio do coração de Deus para que a gente possa então alcançar as outras pessoas, alcançar as pessoas que ainda então não conhecem a Jesus, que ainda não aceitaram Jesus e essas pessoas então são salvas por Jesus, amém? Então que você possa alegrar o seu coração, porque Jesus, ele tem entrado na sua casa, Jesus, ele tem algo para mudar na sua vida, e através desses irmãos nós estamos então com esse projeto de plantar a semente, de semear o amor de Deus, de semear a salvação, de levar aquilo que Jesus ele tem para as nossas vidas, amém? Eu quero convidar você para que você possa curtir a nossa página, que você possa se inscrever no nosso canal, YouTube, Instagram, nas nossas redes sociais, para que você possa estar conectado com a gente em tudo aquilo que acontece, em tudo aquilo que nós temos, os nossos trabalhos, e assim nós vamos ficando todos envolvidos com tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, amém? Nós estamos aqui hoje na nossa aula de número 2 e hoje nós vamos falar sobre Jesus na casa de Zaqueu, amém? E nós vamos começar lendo um texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então nós vamos falar hoje no nosso estudo 2 sobre esse texto. Nós vamos aprender sobre a vida de Zaqueu. Então quando nós olhamos para esses versículos que nós lemos aqui, nós entendemos que Zaqueu, ele era um homem, ele era publicano, e a Bíblia nos diz que ele era rico, E Zaqueu, quando ele ouve que Jesus estava passando por aquele lugar, Zaqueu, ele tem o desejo de ver Jesus. Porém, a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem pequeno, de pequena estatura. Zaqueu, ele era baixinho. E onde Jesus chegava, as multidões de pessoas cercavam, acompanhavam. Então, Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus por causa do seu tamanho. Só que a Bíblia diz que Zaqueu, ele decide subir em uma árvore para poder ver Jesus. E ele tem essa atitude de subir na árvore para poder ver Jesus passar. Só que quando ele sobe nessa figueira, a Bíblia diz que ela era uma figueira brava, ele sobe nela, ele rompe ali as dificuldades para poder subir nessa árvore. Quando Jesus ele chega, a primeira coisa que ele faz é olhar para Zaqueu e pedir para que Zaqueu ele desça daquela árvore. Ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Hoje eu vou jantar na sua casa. E quando nós observamos as pessoas que estavam ali à volta, a multidão que estava ali, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar,
Porque eles diziam que Zaqueu era um pecador, que Zaqueu ele era um publicano. Então as pessoas elas não entendiam a atitude de Jesus querer ir na casa de um homem que era pecador. Então nós entendemos com essa história que Jesus, ele veio para todas as pessoas. Não importa aquilo que elas fizeram, aquilo que aconteceu na vida delas. O que importa é o que vai acontecer a partir do momento que Jesus chega na vida da pessoa. Então quando Jesus, ele vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu, ele se constrange com aquela atitude de Jesus. E Zaqueu, ele decide mudar. Ele diz para Jesus, olha Jesus, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu defraudei, eu vou devolver para as pessoas aquilo que eu fiz, aquilo que eu peguei que não era meu. Então nós entendemos que a salvação, ela chega até a casa de Zaqueu. Jesus, ele chega na casa de Zaqueu, ele transforma a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele é transformado e Jesus disse que ele veio para aqueles que estão perdidos. Então, ou seja, Jesus, ele veio para todas as pessoas. Ele veio para salvar todas as pessoas. Jesus, ele não faz acepção de um ou de outro, mas ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e que todas as pessoas se acheguem a ele. Então, não importa o que aconteceu na sua vida até aqui. O que importa é que agora Jesus chegou. E a partir do momento que Jesus chegou na sua vida, a partir do momento que você abriu o seu coração para que Jesus entre na sua casa, na sua família, o que importa é o que vai acontecer a partir de agora. Porque aquilo que nós fizemos de errado, os nossos pecados, as nossas situações, os nossos problemas, Jesus, ele nos perdoa e ele nos entrega uma nova vida. Então você pode ficar com o seu coração tranquilo. Zaqueu, ele era um homem pecador, sim. Aos olhos daquelas pessoas, elas começaram a reclamar e a indagar Jesus. Não, mas por que o Senhor vai na casa de Zaqueu se ele é um pecador? Ele não merece que o Senhor vá na casa dele. Como pode o Senhor entrar na casa de um homem pecador? Então as pessoas, elas indagavam, elas reclamavam, elas julgavam aquela atitude de Jesus. Porém, Jesus, ele disse que ele não veio para aquelas pessoas que estão perfeitas, mas ele veio para salvar aqueles que precisam, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com uma vida destruída, aqueles que estão com problemas, com situações que precisam ser arrancadas. Então, naquele momento, Zaqueu, ele recebe a salvação na casa dele. Então você que está recebendo essa palavra na sua casa, você que está recebendo aí os nossos irmãos, os semeadores que estão aí levando a palavra para a sua vida, a salvação chegou até a sua casa. Então não importa como é que foi a sua vida até aqui, o que importa é que agora Jesus, ele chegou e ele leva a salvação e ele perdoa todos os seus pecados e ele te entrega uma nova vida, uma nova história. Então essa é a certeza que nós precisamos ter no nosso coração. A partir do momento que Jesus chega, tudo é transformado. A partir do momento que Jesus chegou na vida de Zaqueu, a vida de Zaqueu foi transformada. E ele deixou de ser aquele homem publicano, rico, que roubava as pessoas, que passava as pessoas para trás. E passou a ser um homem com um coração perdoado diante de Jesus e um coração bom. Devolveu aquilo que ele tinha pegado e a vida dele foi transformada. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma a partir do momento que Jesus chegou até a vida dele. Amém? Então Jesus, ele chegou na sua casa, Jesus, ele chegou no seu coração. Então tudo é transformado. Amém? Então vamos aqui, olha, ler o nosso estudo. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Então nós vimos aqui o que acontece. Jesus, ele traz a salvação. Esse é o primeiro passo. Quando Jesus, ele chega numa casa, a salvação, ela acontece. A visita de Jesus na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos que provavelmente tinha enriquecido à custa da pobreza do povo e que por isso não era bem visto pelo povo. Entretanto, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer a Jesus e levá-lo à sua casa. O que aconteceu como resultado desse encontro de Jesus com Zaqueu é o tema de nossa análise nesta semana. É sabido que no final dessa visita à casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje a salvação veio a essa casa e uma mudança radical aconteceu na vida de Zaqueu. Isso tem implicações para nós que estamos reunindo em nossas casas para desfrutar do melhor de Deus a partir da presença de Jesus em nossa casa. Vejamos as principais lições dessa história entre Zaqueu e Jesus. Amém? Então nós vamos aprender aqui alguns pontos dessa história que Jesus ele teve ali com Zaqueu. E o primeiro ponto que nós vamos aprender aqui é:
para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com os seus próprios limites. Por que Zaqueu ele rompeu com os próprios limites? Porque nós vemos no versículo 4 que, olha só, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque eu havia de passar por ali. Então nós vemos que Zaqueu ele rompe os limites para poder subir numa árvore, para poder conseguir ver a Jesus. Então correndo adiante subiu a uma figueira para vê-lo passar por ali. Uma coisa muito importante deve ficar clara para todos que queiram conhecer a Jesus. É preciso determinação e coragem para romper com os limites. Ele era baixinho, rico e discriminado, porém não se importou com o que pensariam ao seu respeito, ao vê-lo subir em uma árvore para ver Jesus passar. Muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a pagar um preço por isso. Zaqueu não. Ele tinha muitos empecilhos para chegar até Jesus. Seus limites naturais eram de pequena estatura, a barreira da multidão e o próprio rótulo de cobrador de impostos era um empecilho também. Mas Zaqueu estava decidido a ver e conhecer a Jesus e por isso teve êxito. Mostre você também o quanto você quer conhecer a Jesus. Então, para que você conheça Jesus, você precisa romper com seus próprios limites. Zaqueu, ele rompe com os limites, ele rompe com as limitações que existiam na vida dele. Primeiro, ele era julgado pelo povo porque ele era cobrador de impostos e ele era rico. Então, provavelmente ele enriqueceu, com os impostos das pessoas, com aquilo que ele fazia de errado. Depois ele era baixinho, ele não conseguia ver. E as pessoas julgavam Zaqueu pelas atitudes erradas que ele tinha. Porém, Zaqueu ele não olha para a situação que ele estava vivendo no momento, ele simplesmente rompe. Zaqueu ele não olha para suas limitações, mas ele rompe com as limitações para que ele pudesse ver Jesus. E você precisa romper com as limitações que existem na sua vida para que você possa conhecer Jesus. Zaqueu, ele conheceu Jesus porque ele rompeu as limitações. E eu quero perguntar para você quais são as limitações que existem na sua vida hoje. O que é que pode impedir você de conhecer mais a Jesus, de estar perto de Jesus, de ser amigo íntimo de Jesus? Quais são as limitações que estão sobre a sua vida? Essas limitações você precisa arrancar, você precisa romper com cada uma delas. Talvez as suas limitações sejam medo, seja vergonha. Eu não sei quais são as suas limitações, mas você precisa romper, seja qualquer que for as limitações que existem sobre a sua vida, você precisa romper com elas, não é verdade? Porque quando nós começamos a conhecer Jesus e entregamos nossa vida para Jesus, muitas coisas querem nos impedir. Então as limitações, elas querem nos parar. Ou às vezes nós vamos ouvir, mas agora você vai servir Jesus, você vai começar a ir para a igreja, você vai parar de fazer um monte de coisa. Sua vida não vai ser mais a mesma, você vai ver. Então as limitações, as coisas começam a chegar diante de nós. Mas para que você possa conhecer Jesus, para que você possa realmente viver uma vida com Jesus, você precisa romper com as limitações. Zaqueu, ele não se importou com o que as pessoas iam falar. Ele não se importou que ele ia ter que subir numa árvore, numa figueira brava. Ele não se importou que ele era pequeno, que ele ia ter dificuldade para subir. Não se importou com os julgamentos, mas ele rompeu. Ele rompeu com as limitações que estavam sobre a vida dele, subiu na árvore para poder ver Jesus. E aquela atitude dele toca o coração de Jesus. E quando Jesus ele olha para Zaqueu, Jesus ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na sua casa. Aquilo toca o coração de Jesus. Então, quando nós rompemos com as nossas limitações, nós estamos tocando o coração de Jesus. Então, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que quer nos atrapalhar de viver uma vida com Jesus, de nos entregarmos totalmente para Ele. Então, o primeiro ponto, para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com seus próprios limites. Então, você precisa romper com seus próprios limites. Quais são as suas limitações? O que é que você olha para a sua vida hoje e diz assim: não, isso aqui está me limitando, isso aqui pode parar a minha vida, pode me deixar preso numa situação onde talvez eu não queira mais conhecer a Jesus. Essas limitações, você precisa romper elas, amém? O segundo ponto, Jesus disse que sabia do desejo de Zaqueu e foi à casa dele.
Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Que surpresa para Zaqueu! Jesus, sem nunca antes tê-lo visto, agora o chama pelo seu nome e ainda diz: vou pousar em sua casa hoje. Por que será que Jesus fez isto? Porque ele conhece o nosso coração e nos vê além dos nossos rótulos. Porque Jesus percebeu a atitude em Zaqueu, uma vez que ele havia subido numa árvore para vê-lo passar. Isto é, Zaqueu queria mesmo conhecer Jesus. Isso mostra uma verdade fundamental para nós. Pessoas passivas não chamam a atenção do Senhor. O desejo do Senhor é mudar não apenas nossas vidas, mas nossas famílias. Por isso, Jesus propõe entrar em nossas casas. Então, olha só, Jesus, ele sabia da intenção do coração de Zaqueu. Ele percebe que no momento que Zaqueu, ele sobe naquela árvore, ele vê que Zaqueu realmente queria conhecer. Então, Jesus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, como é que está o seu coração? O seu coração está desejoso por conhecer a Jesus? Como é que está o seu coração? O seu coração deseja conhecer Jesus, deseja que a sua casa, que a sua família também conheça Jesus e seja salvo? Essa era a intenção do coração de Zaqueu. Zaqueu, ele não sobe naquela árvore à toa, simplesmente por, vou subir ali na árvore, vou ver se Jesus passa aí, que tantas pessoas falam, só para mim ver mesmo, só por ver. Zaqueu sabia que tinha algo de errado na vida dele, que precisava ser mudado, que precisava ser transformado. E Jesus, ele viu aquela intenção no coração de Zaqueu. Então, no momento que Jesus, ele vê aquela intenção no coração de Zaqueu, Jesus, ele se compadece de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na sua casa. Então, Jesus, ele olha para a intenção do nosso coração. Então, a intenção do nosso coração precisa ser: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor me salve, eu quero que o Senhor salve a minha família, eu quero que o Senhor transforme tudo o que precisa ser transformado. Então, a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração precisa ser esse: Jesus, vem para minha casa, porque eu quero que algo diferente aconteça. Eu não quero mais viver da maneira que eu tenho vivido até aqui, porque eu entendo que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu entendo que o Senhor tem a salvação para minha vida, e não só para mim, mas para minha família e para as pessoas que me cercam. Amém? Então, olha só, o terceiro ponto. Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir na sua casa. Versículos 6 e 7 diz assim: ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Jesus se hospedara com um homem pecador. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas ficam reticentes em assumir publicamente. Porém, Zaqueu assumiu sua paixão e apreço por Jesus, sem qualquer problema. Muitos pensam no que os outros vão dizer, apegam-se às suas agendas e o seu conforto, e não se desprendem, fechando a porta para Jesus em suas vidas. Zaqueu, porém, ao ouvir a proposta de Jesus de ir à sua casa, a acatou com grande alegria. Embora as pessoas ao redor reprovassem sua aproximação de Jesus, ele viu naquela oportunidade a chance de mudar a sua vida. Então, olha só, Zaqueu, ele se alegrou com a intenção de Jesus ir até a casa dele. Então, você também precisa se alegrar, porque Jesus está na sua casa. Jesus está na sua casa e ele tem algo a mudar na sua vida, na sua família. Zaqueu, ele entende que a partir do momento que Jesus chegasse na vida dele, a vida dele seria transformada. Zaqueu, ele entende que a partir do momento que ele recebesse Jesus, algo mudaria na vida dele. E como nós lemos aqui, muitas pessoas querem ser abençoado, querem aquilo que Deus tem, mas muitas vezes tem vergonha de dizer: não, eu sirvo a Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser salvo por Jesus. Zaqueu, ele não se importou naquele momento com o que as pessoas estavam falando. Se elas estavam reclamando, se elas estavam achando que era certo ou errado a atitude de Jesus, Zaqueu, ele simplesmente se alegra e ele desce daquela árvore e recebe Jesus com alegria. Então, nós precisamos nos desprender daquilo que as pessoas vão falar e receber Jesus com alegria na nossa casa. Receber Jesus com alegria, entender que a partir do momento que Jesus ele chega, tudo é transformado, tudo é mudado.
Zaqueu sabia que ele estava tendo uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. Então hoje você tem uma nova oportunidade. Jesus está na sua casa, então alegre o seu coração e entenda que Jesus chegou, tudo vai ser diferente, tudo vai mudar, porque onde Jesus chega, nada fica como estava, sempre tem algo a mudar. Jesus, ele traz vida, ele traz transformação, ele traz salvação, ele traz tudo aquilo que nós precisamos, mas na medida que nós abrimos o nosso coração, alegramos o nosso coração nele, deixemos com que ele nos transforme, com que ele nos salve, com que ele realmente faça morada na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém? Então olha só, 4. O impacto da presença de Jesus em nossa casa é de transformação, salvação. Versículo 8. Imediatamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu demonstrou o desejo de ser transformado, recebendo Jesus em sua casa, e também quando se mostrou arrependido, prometendo devolver aquilo que porventura tivesse tirado de alguém. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, não para deixar as coisas como estão, mas para provocar uma transformação. É tempo de mudança de vida. Deixe Jesus entrar na sua vida, mudar a sua vida e a sua família. Zaqueu reconheceu seus pecados e a santidade de Deus na pessoa de Jesus. Outra coisa linda que aconteceu nessa passagem, que quando Jesus viu o testemunho de arrependimento de Zaqueu, ele anunciou a salvação de Deus na vida de Zaqueu e na casa dele. Então, olha só, o impacto que Jesus ele traz na nossa casa, o impacto que Jesus ele traz na nossa vida é de transformação, de salvação. Antes de Jesus, eu vivia dessa forma, mas agora Jesus chegou na minha casa, então o impacto que ele causa na minha casa e na minha vida é de transformação, é de salvação. Agora eu já não vivo mais da maneira que eu vivia antes, mas eu quero começar a viver uma vida nova diante daquilo que Jesus tem para mim. Eu quero ser transformado diante da presença de Jesus, porque é isso que Jesus faz. Jesus ele transforma. Jesus ele pega os nossos pecados, as nossas situações, ele nos perdoa, ele nos traz o perdão, esquece daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fazíamos de errado, nos dá uma nova vida e nos transforma. Então Jesus ele traz um impacto de transformação e ele traz a salvação para nossa vida, para nossa casa, para nossa família. Mas para isso nosso coração precisa estar o quê? Aberto. Nós precisamos desejar ser transformados, desejar sermos salvos por Jesus, entender que esse é o grande propósito, sermos salvos, a nossa salvação, sermos transformados, vivermos uma vida diferente. Antes de Jesus eu vivia assim, mas agora com Jesus a minha vida é transformada. Antes de Jesus eu fazia isso aqui que era errado, mas agora com Jesus não. Agora com Jesus a minha vida é transformada e eu sou salvo em Cristo Jesus. Então Zaqueu ele entende que Jesus transformou a vida dele, ele diz para Jesus: olha Jesus, tudo aquilo que eu roubei, eu vou devolver aos pobres, eu vou devolver aquelas pessoas que eu roubei e eu vou restituir ainda mais aquilo que eu roubei delas. Então Zaqueu ele entende que Jesus causou um impacto de transformação, que ele já não iria mais roubar aquilo que pertencia às pessoas, mas que ele ia viver uma vida transformada, que ele iria devolver aquilo que pertencia às pessoas, mas que ele seria transformado. Daquele momento ele nunca mais seria aquele Zaqueu que as pessoas conheciam, aquele Zaqueu que as pessoas julgavam e apontavam o dedo, mas que ele seria transformado. Então, o impacto que Jesus traz sobre as nossas vidas é o impacto de transformação, de salvação. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e dizer para Jesus: Jesus, eu quero esse impacto de transformação. Eu quero, Jesus, viver a salvação que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então, vamos aqui para a nossa conclusão. Zaqueu teve a vida mudada ao receber Jesus em sua casa. Então, eu quero dizer para você, você que está recebendo aí na sua casa essa palavra, ou que está recebendo os nossos irmãos, os semeadores aí na sua casa, você está recebendo Jesus nesse momento. E aonde Jesus chega, as coisas são transformadas. A sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Mas para isso, abra o seu coração, não tenha medo, não se intimide com aquilo que as pessoas vão falar, com aquilo que as pessoas vão pensar, né? Não se sinta talvez, não vai dar certo para mim, ou eu não sou digno. Não, Jesus está na sua casa, você está recebendo Jesus na sua casa. E a sua casa, a sua vida e a sua família serão transformados e viverão a salvação em Jesus. Amém? Então, olha só, que você possa trazer essa palavra ao seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus, tenha a decisão no seu coração nesse momento de aceitar Jesus. De trazer Jesus para o seu coração na totalidade, no 100%, sem deixar que nada roube essa oportunidade de você. Amém? Então, que você possa ter isso no seu coração. Eu sou salvo por Jesus. Jesus, ele vai transformar a minha vida, mas para que isso aconteça, eu preciso aceitar ele dentro do meu coração. Então, que você possa fazer essa oração e dizer para Jesus: Jesus, eu te aceito na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. E eu quero, Jesus, ser transformado por ti. E não somente a mim, Jesus, mas também a minha casa e a minha família. Que nós possamos ser transformados através da sua presença. Amém? Eu quero convidar você também para participar conosco da nossa celebração no domingo. No domingo nós temos uma celebração às 9 da manhã e depois às 18 horas, que você possa se programar para estar conosco no ambiente profético, na casa do Pai, para que você venha receber uma palavra no seu coração, ser empoderado para a sua vida. Então participe conosco ou às 9 da manhã ou às 18 horas. E você que ainda não é batizado, eu quero convidar você para que você possa tomar a decisão para o batismo. Nós teremos o nosso batismo agora em setembro. Então que você possa trazer isso ao seu coração e entender que Jesus, ele tem salvação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero orar a Ti nesse momento, pedindo que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada casa, cada família, cada um, Senhor, dos nossos irmãos que estão, Senhor, nesse momento, Pai, recebendo, Senhor, essa palavra. Papai, que os seus filhos sejam abençoados, ó Deus, e que haja, Senhor, transformação, salvação, Senhor, sobre as casas, sobre as famílias, assim como houve, Jesus, transformação e salvação na casa de Zaqueu. Que aconteça assim, Senhor, nas nossas vidas, que aconteça assim, Senhor, nas casas, nas famílias, nos lares. Que a sua bênção, Senhor, esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até mais.